Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar então a nossa história aqui sobre ângulos, certo? Falando agora sobre ângulos complementares e ângulos suplementares. Então, o que seriam ângulos complementares? São ângulos que juntos formam 90 graus. São ângulos que somados formam um ângulo de 90 graus. Então aqui vocês têm, por exemplo, o ângulo de 90 graus, certo? Um ângulo reto. Então, se você pegar esses dois ângulos que eu vou formar aqui, juntos, eles formam 90 graus. Então, este ângulo alfa mais este ângulo beta, juntos eles formam 90 graus. Então, alfa mais beta é igual a 90, portanto, eles são chamados de ângulos complementares. Alfa é complementar a beta e beta é complementar a alfa. Ou, como nós dizemos também, alfa é complemento de beta e beta é complemento de alfa. Tá bom? De um modo geral, o complemento ou complementar de um ângulo X é 90 menos X. Então, por exemplo, o complemento de 60 é 30 graus. O complemento de 20 graus é 70 graus. O complemento de 10 graus é 80 graus. Sempre a soma dos dois dando 90 graus. Então, o complemento ou complementar de um ângulo X sempre será 90 menos X. Certinho, gente? Beleza? E nós podemos também ter o suplemento ou suplementar de um ângulo, certo? Nós temos essa figura daí aqui, ó. Temos essa figura aqui. Este ângulo aqui é um ângulo obtuso, certo? Se eu pegar aqui e chamá-lo de beta, eu vou juntar agora ele com o ângulo alfa que está aqui, ó. Vou juntar com o ângulo alfa que está aqui. E se vocês observarem, alfa mais beta é igual a 180 graus. Forma aqui um ângulo raso, os dois juntos. E se alfa mais beta é igual a 180, nós temos que alfa é suplemento de beta e beta é suplemento de alfa, certo? Ou, de uma maneira geral, o suplemento ou suplementar de um ângulo X é 180 menos X. Certinho? Então, no caso, se você pega o suplemento de 20 graus, por exemplo,
é 160 graus. Porque a soma dos dois é 180. O suplemento de 100 graus é 80 graus. Porque a soma dos dois é 180. O suplemento de 50 graus é 130 graus, porque a soma dos dois é 180. Então, sempre que nós falamos em complemento ou suplemento de um ângulo, nós estamos falando em soma igual a 90 para o complemento e soma igual a 180 para o suplemento de ângulos. Certinho, pessoal? Sempre nessa categoria. Tudo bem? Belezinha? Ok? Então, vamos continuar agora com ângulos opostos pelo vértice. Vejam só. Ângulos opostos pelo vértice, pessoal, são ângulos opostos por esse vértice aqui, ó. Certinho? Esse vérticezinho aqui que vai ser o oposto. Então, nós temos dois pares de ângulos opostos pelo vértice. Este ângulo alfa com este ângulo beta e este ângulo x com este ângulo y. E qual é a propriedade? É só você ver pela abertura. A abertura para cima é a mesma abertura para baixo. Então, portanto, os ângulos são iguais. A abertura para a esquerda é a mesma abertura para a direita. Então, os ângulos são iguais. Dá até para fazer a conta em relação a isso. Vamos pegar aqui, ó. Quanto que é alfa mais y? Alfa mais y são ângulos suplementares. A soma é 180. Quanto que é alfa mais x? Alfa mais x também é 180. Se os dois segundos membros são iguais, automaticamente os dois primeiros membros também são iguais. Então, disso a gente tira que alfa mais y é igual a alfa mais x. E cortando o alfa fora, teremos que x é igual a y. Então, a gente deduz essa igualdade, certo? Deduzimos que x é igual a y. E também podemos deduzir que alfa é igual a beta. Ó. Por exemplo, quanto que é y mais alfa? Y mais alfa é igual a 180. Quanto que é y mais beta? Y mais beta também é 180. Como os dois segundos membros são iguais, os dois primeiros membros também serão. Y mais alfa é igual a y mais beta. Cortando o y fora, automaticamente alfa é igual a beta. Então, nós temos aí ângulos opostos pelo vértice, pessoal. Ângulos opostos pelo vértice sempre terão a mesma medida, sempre serão exatamente iguais. Ou, como nós falamos na geometria, serão congruentes. Certo, gente? Então, ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Tá legal, gente? Ok? Belezinha? E a última parte que eu queria falar de ângulos para vocês são as retas paralelas cortadas por transversais. Vamos ver então. Então, nós temos aqui duas retas paralelas, a reta R e a reta S, paralelas entre si, tá? Então, indicando aqui o paralelismo, R paralela a S. E nós temos aqui uma reta T transversal às duas retas. Então, nós temos aqui 4 ângulos formados na reta R e 4 ângulos formados na reta S. Certo? 4 ângulos formados na reta S. Então, nós temos uma correspondência entre os ângulos da primeira e os ângulos da segunda. Ângulos que estão na mesma posição em retas distintas têm a mesma medida. Então, este ângulo 1, que eu vou chamar aqui, é igual a este ângulo 5
que eu tenho aqui nessa reta. O ângulo 2 é igual ao ângulo 6 dessa reta. O ângulo 3 é igual ao ângulo 7. E o ângulo 4 é igual ao ângulo 8. Então, ângulos correspondentes ângulo 1 congruente ao ângulo 5. Ângulo 2 congruente ao ângulo 6. Ângulo 3 congruente ao ângulo 7. Ângulo 4 congruente ao ângulo 8. Certinho? São ângulos correspondentes. Daí nós temos os ângulos alternos internos. E os alternos externos. Então, o que são alternos internos? São ângulos que estão em posições alternadas na parte interna das paralelas. Aqui entre as paralelas é a região interna. A parte externa está aqui, ó, para fora da paralela de cima e para fora da paralela de baixo. Então, alternos internos, nessa região interna, em posições alternadas. Então, 3 está em cima à esquerda. Posição alternada é quem está embaixo à direita, que é o 5. Então, 3 é alterno interno ao 5. E ângulos alternos internos têm a mesma medida. Então, ângulo 3 é igual ao ângulo 5. Ângulo 4 é igual ao ângulo 6. Ângulos alternos internos. Certinho, gente? Beleza? Por que são iguais? Para o seguinte. 2 é igual ao 6, porque são correspondentes. E 4 é igual ao 2, porque são ângulos opostos pelo vértice. Certo? Então, portanto, 4 igual a 6. Ângulos alternos internos. Ângulos alternos externos. 2 é alterno externo ao 8. 2 e 8. 2 igual a 8. E 1 é igual ao 7. Alternos externos. Certinho? Tudo bem? E temos os ângulos que são colaterais internos e colaterais externos. Então vamos lá. Colaterais internos. Colaterais, mesmo lado, só que na parte interna. É 4 e 5. 4 mais 5 é igual a 180 graus. A mesma soma será atribuída ao 3 e o 6. Sempre que forem colaterais, os ângulos somam 180 graus. E os colaterais externos também. 2 e 7, a soma é 180 graus. E 1 e 8, também a soma é 180 graus. São os colaterais internos e os colaterais externos. Certinho? Ok?
Muito importante propriedade dos correspondentes e propriedade dos alternos internos, pessoal. Vocês usam muito na geometria essas propriedades, certo? São as mais importantes nessa parte de retas paralelas cortadas por transversal. Beleza? Então agora vamos aos exercícios do aplicando conhecimentos. Vamos começar no exercício 2 da página número 148. Vamos lá então. Não, 141, pessoal, desculpem, 141. Vamos lá então. Exercício 2 da página 141, pessoal. Se M é ponto médio de AB, determina a medida x. Se M é ponto médio, significa que a distância AM é igual à distância MB. As distâncias são iguais. Ou seja, 3x mais 6 é igual a 21. Ou seja, 3x é 21 menos 6, que é 15. E x só poderá ser igual a 15 dividido por 3, que é 5 centímetros. Certo? Se ele quer a medida x vale 5 centímetros. Beleza, pessoal? Tranquilinho, né? Se é ponto médio, nesse caso, os segmentos são exatamente iguais. M divide AB ao meio. Beleza? Ok? Vamos então ao próximo exercício, exercício 3. Vamos lá. Questão bem tranquilinha essa, pessoal. Olha só. Observe a seguir a planta de um estacionamento em que as linhas demarcadoras das vagas representam segmentos de retas. Sobre os ângulos que esses segmentos de reta das figuras fazem entre si, é correto afirmar que há ângulos agudos, retos e obtusos, há apenas ângulos retos, há apenas ângulos agudos, há apenas ângulos obtusos, há ângulos agudos e obtusos, mas não retos. Gente, é fácil de verificar. Todos os ângulos formados são ângulos de 90 graus. Ó. Todos os ângulos são retos. Todos os ângulos de 90 graus. Tudo ângulo de 90 graus. Certinho? Então a resposta certa só pode ser a letra B. Há apenas ângulos de 90 graus. Certinho, gente? Não tem agudo, não tem obtuso, não tem nada. Tem apenas ângulos retos formados entre os segmentos de reta, que demarcam as linhas aí para a demarcação das vagas. Beleza? Ok? Vamos ao próximo exercício, exercício número 4. Vamos lá. No mapa a seguir, a Rua das Margaridas forma um ângulo de 131 graus com a Rua das Rosas. Além disso, a Rua das Rosas forma um ângulo de 62 graus com a Rua das Flores. Com essas informações, determina o ângulo que a Rua das Margaridas forma com a Rua das Flores. Bem, num diagrama matemático, seria isso aqui que é formado. Ó. Nós temos a Rua das Margaridas, a Rua das Flores, e aqui nós temos a Rua das Rosas, desculpem, e aqui nós temos a Rua das Flores. Então vejam só, este ângulo total é 131 graus. Este ângulo aqui em azul, ele forneceu mede 62 graus. E ele quer saber essa medida x aqui. Ou seja, x é a diferença entre 131 graus e 62 graus. X será
131 menos 62. 11 menos 2 dá 9. Fica valendo 2. 12 menos 6 dá 6. Fica valendo 69 graus. Tá aí, certinho? Então é a diferença dos ângulos. Então o ângulo das Rua das Margaridas com a Rua das Flores é de 69 graus. Beleza? Ok? Então está aí o exercício número 4. Vamos ao exercício 5, pessoal. A rosa dos ventos aponta as direções noroeste, nordeste, sudeste e sudoeste. Com base na imagem e em seus conhecimentos geográficos, identifique qual das opções a seguir representa duas direções que determinam o menor ângulo possível, menor dos ângulos possíveis, em uma rosa dos ventos. Norte e nordeste. Então, norte e nordeste. Temos esse primeiro ângulo aqui. Certo? Sul e oeste. Sul e oeste é um ângulo de 90 graus. Certo? É um ângulo maior que este ângulo, porque esse é de 45. Certo? Esse é só metade do ângulo de 90. Aqui tem 45 graus. Então esse aqui é de 90. Não vale, não é esse aqui. Por enquanto é norte e nordeste. Sudeste e sudoeste. Sudeste e sudoeste também é ângulo de 90 graus. Não pode. Norte e sudeste. Norte e sudeste, pessoal, é um ângulo de 135 graus. Vai daqui até aqui embaixo. 135 graus. Não pode também. Nordeste e sudoeste. Nordeste e sudoeste é um ângulo de 90 graus. 90 graus. Opa, nordeste, pior ainda. Desculpem, fiz noroeste. Nordeste é 180 graus. 180 graus. Então, o menor ângulo é o de 45 graus. É a direção norte e nordeste. Certinho? O menor ângulo possível é formado por essas duas direções. Ok, pessoal? Belezinha? Então tá aí. Vamos ao último exercício da aula de hoje, que é o exercício número 6. Vamos lá. Dada a imagem a seguir da lateral de um caixote, determine as medidas x e y dos ângulos indicados. Bem, primeiro, os dois ângulos centrais aqui são ângulos opostos pelo vértice. Tá? Então, esses dois ângulos aqui em vermelho são ângulos opostos pelo vértice. Ó. Aqui eu tenho um ângulo, aqui eu tenho outro ângulo. Dois ângulos opostos pelo vértice. Ou seja, y mais 12 graus é igual a 5y sobre 4. 4y mais 48 graus é igual a 5y. Passo 4y subtraindo, 48 graus é igual a y. 5y menos 4y dá y. Então está aí, certo? O y sendo 48 graus. Certinho? Tá bom? Então tá aí, gente. Y é 48 graus. Tá bom? Agora, repare que eu tenho aqui duas retas paralelas. Essa reta aqui de cima e essa reta aqui de baixo são paralelas. E aqui eu tenho uma transversal. E este ângulo aqui que está em azul agora, com este outro ângulo que está também aqui em azul, eles são alternos internos, pessoal. São alternos internos. E se eles são alternos internos, eles também são iguais. Então, portanto, eu vou ter que x sobre 3 mais 45 graus é igual a 2x menos 30 graus.
Mínimo múltiplo comum é 3. 3 divididos por 3 dá 1, vezes x é x. 3 divididos por 1 dá 3, vezes 45 dá 135. 3 divididos por 1 dá 3, vezes 2 dá 6x. 3 divididos por 1 dá 3, vezes 30 dá 90. Corto. Passo x para o segundo membro, 90 para o primeiro. 135 graus mais 90 graus é igual a 6x menos x. 135 mais 90 dá 225 graus. Isso é igual a 5x. E x, 225 dividido por 5. Que vai dar x igual a 45 graus. Certo? Ó, 225 dividido por 5. 22 por 5 dá 4. Sobra 2. 25 dá 5 e sobra 0. 45 graus. Certinho? Então, y é 48 e x será igual a 45 graus. Certinho, pessoal? Então, ângulos opostos pelo vértice e ângulos alternos internos. Certinho? Belezinha? Então, muito obrigado pela atenção da aula de hoje. Nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais.